Fala juventude, tudo jóia com você? Guilherme Matar na área, conteúdo novo do nosso esquenta da Copa do Mundo de 2026 chegando, e o assunto agora é o México. Vou falar um pouquinho do time mexicano da Copa de 1970, sediada no próprio México, aliás. Eles foram os anfitriões da parada. Naquele Mundial de 70, a equipe mexicana passou de fase pela primeira vez numa Copa do Mundo, e chegou até as quartas de final. Muito bem, a seleção do México era comandada pelo técnico Raúl Cárdenas e a formação titular que vingou no torneio, digamos assim, atuava no 4-3-3 com os seguintes caras: o goleiro Calderón, o Vantourá na lateral direita e o Pérez na lateral esquerda, a dupla de zaga Penha, capitão da equipe pela direita, e Guzmán pela esquerda, podendo avançar para dar um help na construção e no ataque, arrematando também. O trio de meio campo formado por Gonçalves e Munguia, mais na frente, e Pulido, mais recuado, e o tripé ofensivo com Padilha e Valdívia pelas pontas e Fragoso mais no centro. Rolava muita movimentação entre os jogadores de meio e ataque, mudança de posição, e o Fragoso, apesar de jogar mais no miolo do ataque desse time base, era na verdade aquilo que hoje a gente poderia chamar de segundo atacante, um ponta de lança, um falso 9, de repente, que podia fazer aquele movimento de recuar para se oferecer no meio e tal. Tanto que na única partida em que o México foi escalado numa outra tática na formação inicial de 70, contra El Salvador, em que o time iniciou no 4-2-4, o papel de centroavante ficou com o Borja, o atacante extra nessa formação desse dia. Ele, Borja, já sendo um jogador mais fixo no comando do ataque, ali com o Fragoso circulando mais. Bom, o México entrou num grupo que tinha União Soviética, El Salvador e Bélgica, na primeira fase de 70, e conseguiu a façanha de terminar o chaveamento sem tomar gol, invicto, portanto. A equipe estreou empatando por 0-0 com os soviéticos, no jogo inaugural daquela Copa, e essa partida em questão teve um primeiro tempo mais lento, mais arrastado, mas no geral do confronto o México foi melhor. Tirando uma sessão da segunda etapa, que vai do reinício do jogo até os 20 e tantos, 30 do segundo tempo, quando a União Soviética adotou uma postura mais agressiva de tentar finalizar, tirando esse intervalo de tempo, a impressão que ficou é a de que os mexicanos preponderaram no cenário global daquele duelo, que acabou sem gols. Vale destacar que a lenda Lev Yashin estava no elenco soviético de 70. Ele já tinha seus 40 anos de idade, não chegou a jogar nenhuma vez no gol da equipe naquela Copa, mas era um dos cidadãos que fazia parte do plantel da URSS de então. Na rodada seguinte, o time mexicano tomou alguns sustos contra El Salvador. Rolou uma bola na trave do goleiro Calderón, o goleiro do México teve que trabalhar quando o duelo ainda estava 0-0, só que a sensação é de que o primeiro gol do time da casa, que saiu no finalzinho da primeira etapa, podia ter saído mais cedo. E esse primeiro gol, aliás, foi inusitado, viu? Aconteceu o seguinte: na metade de El Salvador do campo, rolou uma situação de dividida entre um mexicano e um salvadorenho. Teve uma outra dividida anterior também, mas a anterior não dá para ver direito, a imagem corta. Enfim, nessa dividida que eu estou destacando, a dividida posterior, no caso, o jogador de El Salvador deu tipo um tranco no do México, e a bola saiu pela linha lateral. Pelo que a imagem da transmissão do jogo completo, disponível no site do FIFA Plus, sugere, El Salvador pensou que o juiz daria lateral para ele, El Salvador, bater, e foi se posicionando para o ataque. E você vê jogadores do México tomando posições mais defensivas também. Só que o árbitro, na verdade, deu falta para o México na dividida que eu destaquei. O lateral Pérez, então, pegou a bola, cobrou rápido, vários jogadores mexicanos ficaram livres no ataque, a defesa salvadorenha toda desarrumada, e o Valdívia concluiu o lance e abriu o placar. Para completar, os mexicanos conseguiram o segundo gol logo depois do intervalo, o terceiro também saiu numa parte inicial do segundo tempo, e o México terminou vencendo por 4-0, com 2 gols do Valdívia ao todo. Na última rodada da chave, o México bateu a Bélgica por 1-0, com um gol de pênalti do capitão Penha. O pessoal belga até reclamou da penalidade, e os jornais brasileiros, que eu dei uma olhada, também. E pelo replay da transmissão, você nota que o jogador europeu pega primeiro na bola, antes de acertar o Valdívia na jogada que o juiz deu pênalti. Aí eu não sei se a arbitragem de fato viu esse primeiro toque do belga na bola e se isso faria diferença, pensando no padrão do futebol da época, que tinha divididas mais violentas que hoje em dia, mas pro meu olhar atual, o lance da penalidade chama a atenção pela rispidez, porque o cara da Bélgica, a bem da verdade, ele me mete uma tesoura no atacante mexicano dentro da área. Foi uma vitória tranquila do México no panorama geral.
A Bélgica só conseguiu criar situações de perigo numa maior constância já num ponto em que o jogo se encaminhava para a parte final. E aí o time mexicano concluiu a primeira fase da Copa passando em segundo no seu grupo atrás da União Soviética e foi encarar a Itália nas quartas. A Itália vivia uma situação engraçada, porque assim como os mexicanos, os italianos também estavam invictos e também não tinham tomado gol no Mundial. Mas a Itália só tinha feito um golzinho no campeonato inteiro até ali, e só no jogo de estreia. Nas quartas, porém, ela faria 4 e ganharia do México goleando por 4-1. Apesar do placar, foi uma partida bem franca na maior parte do tempo. O México saiu na frente, teve chance de fazer o segundo quando estava 1-1, perdeu 2 oportunidades importantes quando ainda estava 2-1 para os italianos, e a Itália só foi ficar mais tranquila mesmo quando fez o terceiro gol num contra-ataque fechado pelo Rivera. Nessa altura, o treinador Raul Cárdenas tinha feito uma alteração relevante, colocando o Borja no lugar do meio-campista Gonçalves e aumentando o número de atacantes da sua equipe. Só que nem deu tempo de verificar se a coisa ia funcionar ou não, porque o terceiro gol italiano sai no primeiro ataque da Azurra depois que o Borja entrou. O atacante ele entra, o México cobra um escanteio, a Itália recupera a posse, puxa o contragolpe e o Rivera anota o 3-1 aos 23 da segunda etapa. Depois os europeus fizeram outro gol aos 30 e fecharam a conta em 4-1. Sobre o gol solitário do México nesse duelo, vale destacar a jogada mexicana que o originou. Ela começa com o Vantourá cobrando um lateral pro Pulido, o meio-campista vai conduzindo pela direita e toca para o Fragoso no meio, numa daquelas circunstâncias em que o Fragoso baixava. O atacante se livra da marcação, avança em direção à área e dá o passe para o Gonçalves, que bate de prima, com sucesso, dentro da área do goleiro Albertozzi. Enfim, a Itália com o 4-1 seguiu adiante na Copa do Mundo, onde ia chegar até a final contra o Brasil, e o México se despediu do certame ali no patamar de quartas, depois de ter passado de fase pela primeira vez no Mundial de Futebol de Campo masculino. É isso aí, jovem! Espero que você tenha curtido esses detalhes que eu trouxe sobre a campanha mexicana na Copa de 70, onde a equipe anfitriã jogou as 3 partidas da primeira fase no Estádio Azteca, para um público sempre superior a 103 mil pessoas. Já pensou? 103 mil no mínimo. Depois, nas quartas de final, eles deixaram a cidade do México e pegaram a Itália na Bombonera de Toluca, mais acanhada, e dessa vez foram assistidos por um público beirando 27 mil pessoas, segundo informações oficiais da FIFA. Um abraço, até a próxima.